fala é o professor Bruno Sampaio. Vamos lá para mais uma questão de física. Um corpo possui 5 vezes 10 elevado a 19 prótons e 4 vezes 10 a 19 elétrons. Considerando a carga elementar igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb, esse corpo está, letra A, carregado negativamente com carga igual a 1 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Letra B, neutro. Letra C, carregado positivamente com uma carga igual a 1,6 coulomb. Letra D, carregado negativamente com uma carga igual a 1,6 coulomb. E letra E, carregado positivamente com uma carga igual a 1 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Vamos lá para a mãozinha. Então, galera, vamos começar aí anotando as informações que nós temos. O que nós temos é que esse corpo ele possui um número de prótons igual a 5 vezes 10 elevado a 19. E ele possui um número de elétrons igual a 4 vezes 10 elevado a 19. E a gente quer saber como que ele vai ficar carregado, se é positivamente ou negativamente, ou se ele permanece neutro. E o valor da carga, sabendo que a carga elementar tem módulo 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então, primeiramente, como é que a gente vai avaliar se ele vai ficar carregado positivamente, negativamente ou neutro? Eu tenho que observar a quantidade de prótons e elétrons que esse corpo possui. A carga de um próton e a carga de um elétron tem o mesmo módulo, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Porém, o próton tem carga positiva, o elétron negativa. Eles habitam o mesmo corpo. Cada próton que tem cancela a carga de um elétron. E o que a gente vai ter como corpo carregado depende da diferença entre prótons e elétrons. Então, para ele estar neutro, a condição é que o número de prótons e o número de elétrons tem que ser exatamente igual. E não são. Então, já descartamos uma alternativa. Ele não pode ser neutro. Mas para saber se ele vai ficar carregado positivamente ou negativamente, eu tenho que ver o que ele tem a mais. Se você reparar, o número de prótons é maior que o número de elétrons. Se eu tenho mais cargas elementares positivas do que negativas, no final esse corpo ele vai ficar carregado positivamente. Então, uma coisa aí a gente já definiu, qual é o sinal da carga final. Só disso, das 5 alternativas, a gente elimina 3, porque uma fala que está neutro e 2 falam que está carregado negativamente. Mas para a gente definir a nossa resposta, a gente tem que calcular a quantidade de carga que ele possui. Para isso, a gente tem que ver qual é a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, que é o número de elétrons, no caso, a menos, né? O número de prótons é 5 vezes 10 elevado a 19. O número de elétrons, 4 vezes 10 elevado a 19. Como os dois valores são multiplicados pela mesma potência, eu posso colocar essa potência em evidência e só fazer a conta com os valores da frente. 5 menos 4 dá 1, e isso vezes 10 elevado a 19. Então isso representa a quantidade de prótons a mais do que de elétrons, ou a quantidade de elétrons a menos. Agora eu vou calcular a quantidade de carga. A quantidade de carga ela pode ser medida pelo número de prótons a mais, né, no meu caso, vezes a carga de cada próton, que é a carga elementar. O que nós sabemos é que o número de prótons a mais do que tem de elétrons é 1 vezes 10 elevado a 19. E a carga elementar vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. 1 vezes 1,6 dá 1,6 mesmo. 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a menos 19, só lembrar,
multiplicação de potência de mesma base, você repete a base e soma os expoentes. No caso, como um deles é negativo, você vai acabar diminuindo. 19 menos 19 dá 0. E 10 elevado a 0 dá 1. Então, quando você tem uma multiplicação de potência de mesma base, onde os expoentes têm valores iguais e sinais opostos, um é suficiente para cancelar o outro ali do teu problema. Então, você pode simplificar os dois. E no final aí, não sobrou mais nada para fazer. E isso vai estar no final com a medida em Coulomb, porque é a medida que a gente colocou aqui da carga elementar. E esse gabarito está aparecendo na letra C.